Ô Edu, nessa semana o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o governo anunciaram finalmente e botaram em prática o Desenrola 2 ou o Novo Desenrola, enfim, um programa para resolver o endividamento da população, que é um drama que a sociedade brasileira está enfrentando crescentemente, né? Sem dúvida. E esse programa vai desenrolar os votos do Lula também? Eu acho que esse é o objetivo, Thaís, porque eu, além de, obviamente, ter tentado analisar com os meus próprios olhos e escassos neurônios o que foi anunciado, recorri aos universitários, literalmente, que são os nossos ajudantes permanentes, como o professor Lauro Gonzalez, um grande especialista nessa questão de endividamento, coordena o núcleo lá de estudos de microeconomia da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, e também a professora Maria Paula Bertrand, que é da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, e tem um trabalho muito grande de pesquisa nessa área de endividamento também. A avaliação, aí eu vou chamar para mim para evitar que eu transfira erros de avaliação aos dois, mas depois de conversar com eles, eu cheguei à seguinte conclusão sobre o programa. O programa tem várias diferenças em relação ao Desenrola 1, mas o ponto principal que o Lauro me chamou a atenção é que esse plano, se não fosse feito junto com os bancos, com a anuência dos bancos, ele dificilmente teria os efeitos de curto prazo e, portanto, eleitorais que o governo pretende. Por quê? Os bancos privados, os grandes bancos. Grandes, pequenos, médios, todos. Por quê? Porque vai depender de os bancos se engajarem em procurar as pessoas que estão endividadas e com dificuldade de pagamento para que elas façam adesão ao programa. No Desenrola 1, os bancos já fizeram isso na primeira fase, mas aí principalmente com endividados, vamos chamar de classe média. E na segunda fase, que era para pobres, classe de pessoas com renda mais baixa, dependia dos devedores se engajarem numa plataforma que não era muito simples de usar, eletrônica, para conseguir se desenrolarem. E a adesão foi muito mais baixa do que a primeira fase, que os bancos tomaram a iniciativa. Dessa vez, é tudo uma coisa só. E depende de os bancos procurarem os devedores e proporem uma negociação dentro de uma tabela que já foi previamente descrita com grandes descontos. Então, por exemplo, se você tem uma dívida que está atrasada há mais de um ano, o banco vai oferecer um desconto de 90% para você. Daí você vai falar, bom, mas o que o banco ganha com isso, né? Se o cara está devendo há mais de um ano, a chance dele recuperar esse dinheiro já é muito pequena. Se ele recuperar 10%, é um ganho praticamente, porque era um dinheiro praticamente perdido. Mas aí você vai falar, mas quem garante que na renegociação, o cara devia 10 mil reais, você vai oferecer um desconto de 9 e ele vai pagar 1.000. Quem garante que ele vai pagar esses 1.000 depois de feita a renegociação? O governo garante. Essa é a coisa. Então, se o devedor não pagar, o governo paga. E essa tabela vai variando de acordo com o prazo da dívida. Por exemplo, a pessoa está devendo entre 90 e 120 dias, o desconto é de 40%. Então, é proporcional ao tempo, que é proporcional à chance de o banco conseguir aquilo. Então, do ponto de vista das instituições financeiras, eu tenho a impressão, e até pelas entrevistas que alguns banqueiros andaram dando, vai ter uma adesão grande. Porque é do interesse dos bancos fazer essa renegociação e garantir o pagamento dessa parcela que o governo diz que banca se o endividado não pagar. Então, isso é o que dá chance de o programa ser, aspas, um sucesso de curto prazo, porque os bancos têm a ganhar e os endividados também, né? Porque você vai falar, mas por que o cara vai, se ele já não vai pagar, você vai esperar a dívida caducar daqui a 5 anos... Por que ele vai entrar aí para pagar uma parcela? Porque ele quer ter de volta acesso ao crédito, né? Essa pessoa muito provavelmente está com o nome sujo no Serasa, está, como eles dizem, negativado, né? A expectativa aqui é, se der certo, se os bancos aderirem, se eles procurarem as pessoas, se as pessoas toparem participar, conseguirem renegociar, limpar o nome, o que vai acontecer? Elas vão tomar novos empréstimos. E o mercado de crédito vai voltar a crescer e o consumo também, e talvez melhorar um pouco a sensação das pessoas e aquela queda que a gente
analisou no bloco anterior, pode se transformar numa alta. Não sei, é muito cedo para falar isso. Esse é o aspecto positivo. E o negativo? Tem várias coisas, eu não vou deixar vocês com sono falando de todas elas, mas tem um aspecto que chama a atenção, que é o seguinte: eles previram que o limite do crédito consignado, que quando foi criado era de 30% da renda das pessoas, dos aposentados ou dos funcionários do serviço público, que foi aumentando com o tempo, foi de 30 para 35, e depois inventaram uma coisa que eu acho, enfim, as palavras, eu vou usar as palavras do Lauro e da Maria Paula, quer dizer, é ultrajante, que são o cartão de crédito do consignado, que dava mais 5%, além dos 35%, ou seja, já virava 40%, e o cartão de crédito de benefícios, que não é só para quem recebe Bolsa Família, pode ser para quem tem lá um auxílio funeral, o que levava, portanto, para 45%. 30 foi para 35, de 35 mais 5, 40, mais 5, 45% da renda da pessoa comprometida. E aqui não é consignado, aí é compulsório. E aquilo cobra de qualquer... Antes do cara receber, já está descontado. Isso daqui, eles anunciaram um programa que vai reduzir de cara de 40 para 35 e vai reduzir 2 pontos por ano até 2029 para voltar aqueles 30 lá originais. Aqui você pode ler como copo meio cheio ou copo meio vazio. O copo meio cheio é de que, bom, vai reduzir, ou seja, as pessoas não vão poder ficar com metade praticamente do seu ganho, porque os juros para o aposentado no consignado é alto, mas não é dos mais altos, mesma coisa para o serviço público, mas para o trabalhador do setor privado, que foi onde cresceu o consignado nos últimos anos, ele é muito mais alto. É um juro realmente escorchante. Então, reduzir isso daí é bom, sem contar a questão dos cartões de crédito que eu vou falar na hora e a vez. Porém, não há nenhuma medida aqui que garanta que esse mecanismo mais espoliante, que é o do cartão de crédito do consignado e o cartão de crédito de benefícios, vai acabar. E aí, vale lembrar que também essa semana teve uma decisão do Tribunal de Contas da União, iniciativa de um procurador, Lucas Furtado, que aliás se baseou em parte nos estudos da professora Maria Paula, mostrando que era escorchante essa modalidade e isso motivou essa decisão do TCU para proibir o consignado. Só que eu ouvi versões conflitantes do que qual o alcance dessa decisão do Tribunal de Contas. Se é só o cartão de crédito do consignado ou se é todo o consignado. Os bancos, tanto a Febraban, quanto a Associação Brasileira de Bancos, quanto a Associação das Fintechs, soltaram uma nota conjunta condenando a decisão do Tribunal de Contas, dizendo que aquilo criou insegurança, porque ninguém sabe se pega todo o consignado, que é muito grande, ou se apenas os cartões. O fato é que também o governo me parece que vai atuar contra para tentar derrubar essa decisão, mas o fato é que você tem medidas, algumas que podem ter um efeito de curto prazo até eleitoral, outras que ninguém sabe se vão funcionar, como, por exemplo, se a pessoa aderir ao Desenrola, ela fica proibida durante 12 meses de jogar em bets. Como é que você vai fazer esse controle? Se o cara vai usar outra pessoa para jogar no lugar dele? Enfim, é um mistério. E tem uma privatização também do crédito, que é 20%, você pode usar até 20% do seu fundo de garantia para pagar a dívida. E aí você está usando a poupança do trabalhador para pagar uma dívida que muitas vezes foi, claro, contratada por ele, mas com uma taxa de juros que ele até desconhecia o tamanho do que é. Porque, por exemplo, quem sabe quando faz ali um parcelamento no cartão de crédito ou deixa entrar no rotativo, que aquele de juros é de 430% ao ano, né? Enfim, vamos a ver o que vai acontecer, com essa tentativa do Desenrola. O prazo é apertado, tem muitas condicionantes e, de qualquer jeito, a minha interpretação, baseado nas conversas com a professora Maria Paula e com o Lauro Gonzalez, mesmo se tiver um efeito positivo, vai ser um efeito de curto prazo, que não vai resolver o problema estrutural que a gente está. Isso daí só com um novo marco legal, porque o mundo mudou e a legislação e os instrumentos de fiscalização não.
Toledo, vamos inverter a ordem aqui das coisas, porque a ordem mundial está desfeita mesmo, então a gente vai desfazer só neste programa, a gente faz um bloco especial agora para entender as notícias que chegam de Washington, da reunião entre Lula e Trump, e com isso a gente conta com a participação luxuosa do João Paulo Charlot.